É um ataque bem famoso, bem eficiente, dificílimo de evitar, tá? Para quem está recebendo ele, não para quem está publicando o DNS recursivo, porque para quem publica o DNS recursivo isso é uma falha básica, tá? Elementar. Tá? É um erro de configuração. Então tá, esse aqui é o atacante aqui é o L ali, o levado. Tá? Esses aqui são servidores recursivos abertos, são esses caras aqui, na minha empresa. Perfeito? Aí o que eu faço? Eu vou lá e crio, né, em algum lugar na internet, isso aqui é só um cenário, não precisa ser necessariamente um servidor DNS meu, poderia ser outra coisa que eu queria consultar. Tá? Eu vou lá na internet e crio, boto lá um servidorzinho DNS e crio um registro TXT grandão, gigante. O registro TXT é texto, eu boto lá uma tralha de texto enorme, né, para ficar bem pesado. Na hora que alguém for consultar ele vai ver uma resposta grande. Tá? É claro que limitado ao tamanho de uma consulta DNS, mas vai ver uma resposta grande. Tá? Coloquei ele aqui e deixei ele de bobeira lá. Sei que esses caras são servidores DNS recursivos. E aí tem um bobão, né, perdido na internet ou dentro da própria empresa, né, que é a minha vítima, é quem eu quero derrubar, quem eu quero matar. Tá? Como é que vai funcionar? Eu venho aqui e faço uma consulta a esses servidores recursivos, posso fazer para todos eles ao mesmo tempo, disparar, né, em difusão ali uma consulta para todos eles, né, direcionar uma requisição DNS a todos eles. E eu vou perguntar o quê? Eu vou perguntar pelo nome desse domínio TXT que eu criei nesse servidor DNS. Perfeito? Eu sou dono desse domínio aqui, fui lá, criei um registro TXT grandão e aí venho aqui e peço o cara para consultar esse registro. Eu sei que o recursivo vai vir aqui tentar consultar isso. Né? Ele vai fazer a rotina dele lá, procurar quem é o TLD, blá, 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 até chegar nesse cara aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai receber o que como resposta? Aquele registro TXT grandão que eu criei, né? Porque foi o que eu requisitei. Beleza? Até aí, tudo bem. Todos esses servidores, vamos supor que tivessem aqui 300, vão fazer a mesma consulta. Eles não precisam pertencer à mesma empresa. Vamos supor que eu descobri 5 servidores recursivos na sua empresa, 10 na dela, 20 na dele, 30 na dele. Eu posso fazer consulta para todos ao mesmo tempo, pedindo o mesmo registro. Todos vocês vão lá no meu servidor, pegar esse registro grande e vão dar a resposta, recursivamente. Certo? Ou seja, vocês aqui tentariam me responder. Se eu parasse por aí, se eu fizesse o ataque exatamente dessa forma, eu seria um idiota, concorda? Porque eu estou trazendo uma rajada de respostas grandes em minha direção. Concorda com isso? Isso ia provocar um ataque que a gente conhece como DDoS. Por quê? Várias fontes mandando pacotes numerosos ou grandes para o mesmo destino ao mesmo tempo. Seria um ataque de negação de serviço distribuído. Esse cara aqui ia morrer. Ia cair. Ok? Tá? Só que eu não sou bobo, né? Então, ao invés de eu dizer que quem fez essa consulta fui eu digo que foi aquele cara lá, né? Eu faço aplico um outro ataque, aquele que a gente viu na questão anterior, que é o spoofing. Eu mudo o endereço IP da consulta que eu fiz, o endereço de origem, para o IP dessa vítima aqui. Então, na hora que esses caras forem responder, eles vão responder para esse cara, porque eles vão achar que foi ele que perguntou. E aí, eu fiz o quê? Eu usei os seus servidores DNS que estão de bobeira na internet, né, para atacar um equipamento que pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, o que os atacantes normalmente fazem é sair varrendo na internet as empresas para identificar servidores de DNS recursivo. Inclusive, tem sites que já deixam isso tudo prontinho, né? Você só vai lá e consulta, né? Eu quero tantos servidores no Rio de Janeiro. Aí já vai lá e bota uma lista de servidor de DNS recursivo aberta. Tá? E aí tem aqueles servidores lá, você dispara a consulta para todos eles e só escolhe qual é o alvo, quem é que você quer matar. Né? Mandou a consulta, na hora que todo mundo responde, buf, derruba o cara. Ou seja, você usa os servidores de DNS como robôs para poder empurrar um ataque de DDoS em qualquer vítima disponível na internet. Certo? Então, qual é a sacada para isso não acontecer? Nunca publique de forma recursiva o serviço de DNS na internet. Tá? Qual o DNS que pode estar publicado e visível na internet? Só o DNS com a função de autoritativo, aquele que responde pelo seu domínio. Por quê? Porque ele só vai responder o que for terminado com seu domínio .com.br, .gov.br, .qualquer coisa.br. Qualquer outra consulta ele joga fora. O que for dele, ele responde. O que for qualquer outra coisa, ele joga fora. Então aí não tem problema, é o papel dele mesmo. Então o DNS recursivo não deve estar aberto para a internet. Deve estar só publicado para as máquinas internas. Claro? Perfeito. Tem um artigo inteiro, tá, no antispam.br explicando o ataque e as soluções propostas para mitigar. Que não é fácil. Tá? Para começar, não deixar o servidor DNS exposto. Mas aí você está protegendo os seus servidores de atacarem alguém. Mas você que está perdido no mundo
estar protegido de ataques vindo de servidores DNS de forma refletida por algum atacante é muito difícil. Você não tem muito o que fazer. Tá? É complicado. Você recebe requisições, né, pacotes de um monte de gente diferente, você tem que fazer uma série de inferências para poder ir negando esses pacotes. Tá? Como é que eu configuro o DNS bem? Para começar, você bloqueia ele no Firewall. Você não deixa que requisições vindas da internet em direção ao seu servidor DNS recursivo passem pelo Firewall. Certo? Segundo lugar, você ensina na configuração do seu servidor DNS quem são as máquinas que podem fazer consulta. Tá? Você diz lá quais são as redes que podem fazer consulta naquele endereço. Tá? Aí vai juntando, vai fazer. É a famosa que a gente chama de segurança em profundidade, né? O que os castelos medievais utilizam. Ou seja, o que a gente usa na prática hoje é usado desde da era medieval. Ou seja, quando você tenta invadir um castelo, você tem que passar pelo fosso, né? Depois você passa pelo fosso, você tem que passar pela flechada dos guardas. Passou pela flechada do guarda, você tem que escalar o muro para o lado do outro lado, ainda vai tomar um bocado de costa dos guardas que estão lá dentro, até tentar chegar no rei. Certo? É isso que as empresas tentam fazer, segurança em profundidade. A casca da cebola, tirou uma casca, tem outra para proteger, tirou outra, tem outra. Se o cara conseguir violar todas, paciência, mas você tentou. Né? Quanto mais obstáculo, melhor. Ok? Dúvida aí? Alguma dúvida? Não? Então, ok. Ó, esse tipo de ataque, tá? Ele está sendo muito discutido atualmente, é um ataque bem difícil. Na verdade, ele não é um ataque, ele é uma junção de várias estratégias de ataque numa só para poder aumentar a eficiência, né, e a dificuldade de detecção e proteção. Tá? Então, está sendo muito falado, recomendo bastante que vocês leiam o artigo, estudem sobre esse ataque, tá? Porque a probabilidade de pintar alguma coisa é grande. Tá? Uma outra dica, que quem me acompanha lá no meu repositório, que eu estou sempre postando dica também, leiam sobre um ataque que está sendo muito discutido, muito disseminado, aplicado atualmente, que é o ransomware. Tá? O ransomware, ele é o ataque que está mais famosinho, está na moda, as empresas estão temendo, eles estão acontecendo bastante, é o sequestro de dados. Tá? Alguém entra na sua empresa, remove os seus dados ou criptografa eles e para devolver ou para te dar a chave de decriptografia cobra resgate, certo? Então é um ataque, né, do ponto de vista de software à informação da sua empresa e para devolver a informação o cara te cobra resgate. E você vai fazer o quê? Uma vez criptografado, meu amigo, você não volta atrás. Ou você paga ou você toca a vida sem aquele dado. Backup, as coisas que a gente aprende no curso de segurança da informação servem para isso. Se você tem um backup, beleza, joga fora facinho. Pode ficar. Né? Se for dado confidencial, ele pode usar aquilo contra você. Né? Tá? Aí depende muito do dado que ele pegou. Mas pelo menos a integridade, né, a disponibilidade da informação estaria mantida com o backup. Alguma coisa você segurou. Ransomware. É assim, ó. Ih. Trocando as letras. Ransomware, tá? Resgate, né? Ou seja, ataque via software com solicitação de resgate. Eu não sei se é pior eu escrever, né? Porque escrever ali, essa letra criptografada é meio complicado, é um alfabeto quase que próprio. Tá? Ok? E se vocês quiserem, é só lá e no repositório eu boto tudo isso lá, eu boto artigo, boto material falando sobre isso, está tudo lá explicadinho, tá? Podemos seguir? Bom, essa questão aqui também, como eu já havia falado do nível das questões dessa prova, né, é uma questão bem interessante, né, com assuntos bem atuais, tá? Em relação à assinatura digital. Bom, quem sabe o que é uma assinatura digital? A maior parte das vezes que eu pergunto isso, não aqui, né, para vocês que são técnicos, mas que às vezes eu pergunto brincando com as pessoas da empresa que não são da área de TI, né, o mais interessante que eu vejo falar, né, quando você assina, escaneia, está lá a assinatura digital, né, tá? Vocês jamais vão responder isso para mim, né? O que seria então a assinatura digital? Pode falar qualquer coisa, o que é, como é que é feito, para que serve, qualquer coisa. O que vocês sabem sobre a assinatura digital? O protocolo SSL. Usa um protocolo SSL. Garante autenticidade, não repúdio.
Veja bem, a ideia da assinatura digital é tentar dar o valor de autenticidade, né, da fonte, né, e de integridade da informação que está ali, que uma assinatura daria num documento em papel, que um cartório daria num documento em papel. Tá? Então, se eu vendo uma casa para você e te entrego um papel que eu escrevi no WordPad, né, dizendo que a casa era minha e agora é sua, né, você vai me entregar o dinheiro da casa e ficar com o papel? Não. Você vai querer um papel carimbado e assinado por alguém que você confie. Quem é esse alguém? É o Bruno? Não, não é o Bruno. É quem? É o cartório. Você confia no cartório. Ele dá fé ao documento. Tá? E a ideia da assinatura digital, de alguma maneira, é dar fé a alguém que aquele documento foi escrito e assinado por alguém de confiança. Certo? Por aquela fonte que você minimamente está querendo, né, validar. Tá? Então é a forma que você tem de, ao abrir um documento digital, ter a certeza que fui eu que mandei e que fui eu que escrevi aquele documento exatamente com aquele conteúdo. Essa é a ideia da assinatura digital. Para isso ela usa o quê? Quais recursos tecnológicos? Criptografia. Qual tipo de criptografia a assinatura digital usa? Simétrica ou assimétrica? Assimétrica, criptografia assimétrica, e tem mais um outro recurso que ela usa. Função hash. Tá? Função hash, mas função hash não é criptografia. Você escuta muito falar, né? Criptografia em hash, não sei o quê. Na verdade, hash não é criptografia. Tá? O hash, ele é uma função unidirecional. Você codifica a informação, mas você não volta atrás. Tá? Os algoritmos de criptografia, você criptografa e depois decriptografa. Você enxerga. O destino tem que ler a mensagem. Tá? A função hash não faz isso. Ela só vai para um lado. Né? Ela resume a informação numa sequência de bits ali que não tem muito significado, mas que representa a informação original. Aí a gente vai falando dessas coisinhas aos pouquinhos aí. Mas enfim, é basicamente essa a ideia. As afirmações que tem aqui são as seguintes. O algoritmo EC-DSA, tá, é uma variante do algoritmo DSA, né, que é de algoritmo de assinatura digital, tá, utilizando criptografia de curvas elípticas, que é o inicial aqui, né, do EC. Tá? Alguém conhece? Alguém sabe dizer sim ou não para essa afirmação? Ou todo mundo, ninguém faz ideia? Como é que está aí? Eu já li alguma vez. Já está certo, já li alguma vez e já ajudou, já resolveu, já respondeu a questão. Então, ler uma vez bastou para acertar. Né? Então, assim, DSA é de algoritmo, né, de assinatura digital. Tá? É o padrão de assinatura digital adotado pelo governo dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos normalmente, essa parte tecnológica de segurança, eles ditam moda. Né? Então eles adotam um padrão lá, o mundo, né, boa parte do mundo sai seguindo. Tá? É o caso do AES, é o caso do DES, algoritmo de criptografia, né, e por aí vai. Então, para assinatura digital, o padrão, né, o US, o padrão americano de assinatura digital que eles adotaram é um algoritmo chamado DSA. Tá? Eu não sei se eu coloquei uma referência, mas se eu não coloquei, uma excelente referência sobre o algoritmo DSA é a própria instituição que mantém o padrão, que é a Instituição de Padronização do Governo Norte-Americano. Tá? Então, se você for lá, né, no site do NIST.gov, tá, você consegue lá, procurando por DSA, você consegue lá o grupo que cria e mantém o padrão e os documentos sobre o padrão, inclusive um resuminho sobre o padrão, quais características ele tem e tudo mais. É basicamente um algoritmo de assinatura digital. Ele diz qual tipo de função hash é utilizado, qual tipo de criptografia que é utilizado, quais protocolos podem ser aplicados. E uma variante desse cara aqui é o EC-DSA, que EC é de curva elíptica. Tá? A curva elíptica é uma nova técnica, né, nova assim, entre aspas, porque ela nasceu ontem, né, já tem alguns aninhos que ela foi proposta, está sendo, né, aplicada e melhorada. É uma forma de aplicar criptografia de dados de maneira assimétrica, usando métodos matemáticos que se baseiam em curvas elípticas. Tá? Então, é uma forma mais sofisticada de criptografia que te permite fazer uma criptografia extremamente forte, sem consumir muito recurso computacional como alguns outros algoritmos normalmente consomem. Tá? Não dá para mostrar matematicamente qual é a ideia de um método e de outro, porque, na verdade, eu teria que eleger um algoritmo básico, provavelmente eu escolheria o RSA para comparar com o algoritmo de curva elíptica, tá? E teria que falar de uma série de conceitos matemáticos aqui, não é o nosso objetivo. Tá? Então, assim, o que vocês precisam saber é que, hoje, os algoritmos de criptografia nada mais são, tá, do que problemas matemáticos de difícil solução.
tá? Onde você tem duas entradas, né? Uma é o texto que você quer criptografar e outra é a chave, tá? E você aplica uma matemática em cima daquele bololô ali, de forma que o cara, mesmo que ele tenha o texto que foi criptografado ou o texto, né, claro, que foi usado na criptografia, ele não vai conseguir inferir qual é a chave que foi usada para que ele possa decriptografar o tráfego, ou se ele inferir a chave que foi usada para criptografar, ele não vai inferir qual é a que é precisa para decriptografar. Então, basicamente, são problemas de difícil solução, problemas com logaritmos, com exponenciais, problemas com funções elípticas e coisas do tipo. São coisas que você, computacionalmente, não consegue botar um programinho, um robozinho para ficar tentando até quebrar, tá? Pelo menos não com muita facilidade, tá? Esse aqui é o estado da arte, né, aí da criptografia. Os algoritmos mais sofisticados hoje em dia têm um certo envolvimento com métodos de curva elíptica. Não são os únicos, existem outras abordagens, né? O RSA, por exemplo, que é o algoritmo assimétrico mais famoso, né, e mais utilizado, difundido no mundo hoje, né? Ele não é um algoritmo de curva elíptica, ele é um algoritmo baseado na dificuldade de fatoração de números primos, né? Por exemplo, se eu te digo dois números primos e te peço o produto entre eles, você sabe me dar, não sabe? Sabe ou não sabe? Te dou dois números primos e falo assim, quanto que é esse cara vezes esse? Você calcula e me dá, certo? Agora, se eu te der o produto, né, um produto, né, eu multipliquei dois números primos, esse aqui é o produto dos dois. Você consegue me dizer quais são esses dois números primos? Com facilidade? Se esse número for grande? Não, porque vai ter uma série de combinações que poderiam estar envolvidas ali para poder gerar aquele, né? Então, por exemplo, esquece a questão do primo em si. O RSA usa primo, mas para ficar simples a explicação, um número qualquer, né? um produto aqui 5. Qual é a fatoração que poderia levar ao resultado 5 numa multiplicação? Sei lá, 5 vezes 1, né? E só, né? O 5, na verdade, eu escolhi justamente um danado, um primo. 6, né? Poderia ter 2 vezes 3, né? Poderia ter 1 vezes 6, e, enfim, são números pequenos, tá? Mas se você escolhe um número grande e que o produto é gerado a partir de dois números primos, a fatoração, ou seja, você pegar esse cara e descobrir quais foram os números primos que geraram esse produto, é complicado computacionalmente. Tá? E é isso que dá força ao RSA. Você começa o RSA gerando as chaves, fazendo a fatoração de dois primos, e aí você vai fazendo alguns cálculos ali, no final você gera duas chaves. Se você tem uma e o produto, você não consegue encontrar a outra, tá? Porque as duas chaves são compostas por um valor específico que é obtido através de uma determinada conta e pelo produto dos dois números primos que foram usados no início. O produto dos dois números primos está nas duas chaves, na pública e na privada. Então, se a partir desse produto você conseguisse inferir, né, qual é o número, quais foram os dois números que foram usados na multiplicação, você conseguiria inferir a outra chave, ou seja, você de posse da chave pública descobriria a privada e vice-versa. Então, com isso você quebraria a criptografia. Como isso não é fácil computacionalmente, se você botar lá, né, falar, aí, caramba, o produto aqui é 10 bilhões, não sei o que, vai aí, computador, acha aí quais dois primos poderiam gerar esse novo. O computador vai ficar perdidão lá um tempão tentando fazer isso. Qual? Blowfish? O problema é parecido. Não é exatamente a mesma formatação, mas o Blowfish ele é algoritmo simétrico, né? Então, assim, a chave que ele utiliza é a mesma para cifrar e para decifrar, né? Para fazer a criptografia. Para fazer a criptografia. Esse cara aqui ele se baseia na fatoração de primos para gerar as chaves. A criptografia em si é nada mais do que uma função modular, módulo. Tá? Alguma coisa elevado a alguma coisa, mod alguma coisa. Tá? Ok? Fala. Esse DSS é baseado em logaritmo? Discreto? Tem um negócio desse? O que é baseado em logaritmo discreto é o Elgamal. Tá? É o assimétrico Elgamal. Tá? Esse aqui, o DSA, né, ele tem ele tem a possibilidade, né, vamos dizer assim, o leque de opções para uso de criptografia assimétrica tanto quanto de função hash. Então ele tem lá as configurações que ele admite, né, para garantir a segurança do ponto de vista de criptografia, de assinatura digital. Tá legal? Assim como, por exemplo, o TLS, né, quando você inicia uma sessão TLS, antes de iniciar a sessão, você ainda não sabe qual é a criptografia que você vai usar
e qual é, né, a chave que você vai usar simétrica no processo de criptografia. A única coisa que você sabe qual é a chave pública do cara do outro lado. À medida que você começa a conversar com ele, você tanto deriva as chaves que vai utilizar, quanto negocia o algoritmo de criptografia que vai ser usado. Se vai ser o AES, se vai ser, enfim, vai ser um outro algoritmo qualquer, dependendo da versão do SSL, ele aceita lá um leque de algoritmos para poder criptografar. Tá legal? Ok? Então, DSA, padrão usado pelo governo americano, tem lá um material sobre... Não vale a pena se aprofundar não, tá? Saber que ele é um algoritmo para assinatura digital adotado pelo governo dos Estados Unidos já basta, tá? Não é assim, extremamente frequente ficar perguntando detalhes desses padrões, não. A não ser que sejam padrões clássicos. Por exemplo, o cara te perguntar detalhes do AES, que é um padrão americano de criptografia simétrica, já é bem mais coerente, porque o AES é difundido, né, e usado há décadas aí, ok? 2. Os tipos de certificados digitais usados para assinatura digital são S1, S2, S3 e S4. Já ouviram falar disso? É o série A, né? Hã? É da série A que faz isso. Isso, olha só, a gente tem, né, por padronização, níveis, né, de certificado digital que são gerados, né, por exemplo, aqui no caso da ICP Brasil, tá? E esses níveis, a gente tem, na verdade, níveis e classes de certificado digitais. Então, quando você chega lá, por exemplo, numa autoridade certificadora que faz parte da ICP Brasil, você fala assim, eu quero um certificado digital, né? Aí o cara vai perguntar, que tipo? Qual é o objetivo? O que você vai fazer com esse certificado? Você vai usar ele para assinar documento digitalmente ou você vai usar ele para criptografar uma informação, né, e para alguém criptografar uma informação e te mandar ela de forma sigilosa, tá? Se o objetivo for autenticidade, ou seja, se você for usar aquele certificado para assinar documentos digitalmente, o certificado que você vai usar é um certificado tipo A, de autenticidade. Tá legal? O 1, 2, 3 e o 4 eu já vou explicar já o que é. Tá? Agora, se você vai usar o certificado digital para possibilitar a comunicação em sigilo, para criptografar, para que ninguém enxergue, né, na verdade enxergue, mas não entenda a informação que você está transmitindo, você vai usar um certificado tipo S. Então são as duas classes ali, né, preocupadas com os requisitos. Tem uma terceira classe que está envolvida com marca de tempo, mas para criptografia e autenticidade são esses dois. Para sigilo e autenticidade são esses dois. Sigilo, S, autenticidade, A. Então, se é assinatura digital, para autenticar a fonte, é um certificado tipo A. Se é para sigilo, certificado tipo S. Tá? Esses números vão variando de acordo com o nível de segurança e proteção que a chave que está sendo usada para aquele certificado digital implementa. Tá? Se você quiser montar uma tabelinha, você pode fazer basicamente assim, ó. O nível A1 e o nível S1, tá, utilizam chave de 1024 bits, tá? A geração da chave é em software, tá? O armazenamento dela também é em software, em arquivo, né? Ou seja, fica lá a chave que é gerada para você usar, né? O certificado que ele vai te dar aqui, A1 ou S1, você vai guardar lá no seu computador, no seu pendrive, onde é que você quiser. Tá? Tem que ter cuidado com ela para não perder, porque senão você, né, perde a validade ali, você perde a característica de segurança que o certificado te oferece. Tá? E a validade desse cara aqui é de até 1 ano. Ok? Desse nível aqui. Se você pegar o A2 e S2, a chave ainda é de 1024 bits. Tá? Essa é uma criptografia também ainda em software. Só que a chave que vai ser usada para criptografia, para autenticação, dependendo do tipo do certificado ali, se é A ou se é S, ela fica armazenada no hardware. Um token, um smart card, alguma coisa do tipo. Tá? Ou seja, ela não vai ficar dentro de um computador, então não corre o risco de alguém invadir seu computador e ir lá e copiar a chave. Ela vai ficar num hardware, tá, gravada lá, não pode ser removida. Tá? Então você, quando tiver que usar, você espeta aquele token na máquina, usa, né, a chave, né, assina digitalmente ou uma mensagem, ou, né, utiliza aquela chave ali para poder, né, decriptografar uma informação que o seu servidor está recebendo. Né? Então é armazenado em hardware e a validade aqui é de 2 anos. Tá? A3. Eu estou colocando aqui, mas você acha isso perfeitamente, com tranquilidade, no site da ICP Brasil, né, que é a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, e em outros materiais pela internet. Só cuidado com a fonte. A ICP Brasil dá para confiar, mas não vai sair pegando tutorial de Wikipedia aí e confiando não. Tá? Não que não tenha informação interessante e relevante no Wikipedia, só tem que tomar cuidado com o site e quem é que escreveu.
Tá? Então a 3S3, né, aqui a chave ainda é de 1024, só que a criptografia, a geração da chave é feita pelo próprio hardware, ou seja, o próprio token gera a chave lá dentro, tá? Então não tem como alguém interferir no processo de geração de chave ou gerar uma chave e botar no seu hardware, tá? É feito pelo próprio hardware, tá? E armazenada no hardware propriamente dito, ou seja, armazenado num token ou no smart card. Tá? A duração aqui é de 3 anos. E por fim, os níveis 4, né, A4 e S4, chave de 1048, maior nível de segurança, também gerada em hardware. Aqui eu vou colocar os cabeçalhos, né? Tipo, tamanho, não sobrou espaço mais no topo da página para botar o cabeçalho? Geração, né, da chave. Como é que eu gero, né? Armazenamento, onde é que eu armazeno a chave. E agora quantos anos ela dura. Tá? Qual a validade. Aqui ela também é armazenada em hardware, tá? Sem a capacidade de exportação dela, para ninguém roubar. Tá? E a duração aqui também é 3 anos. Ok? Então essa tabelinha. Tá? Você coloca os 4 níveis, tá? Do ponto de vista de tamanho, você começa, repete 3 vezes 1024 e só bota 2048 no último. Depois coloca, repete software, hardware, tá? Arquivo, hardware, só que aqui esse cara aqui você consegue exportar a chave, nesses dois não, tá? E validade, 1, 2, 3, repete 3 depois. Tenta montar aí um mapa mental para poder armazenar essa tabela na cabeça, tá? Mais um, tem poucos mapas, né? É isso aí. Ok, então, tá certo isso ou tá errado? Esse item 2, aqui diz que está certo, aqui está errado. Garante autenticidade e integridade, mas não garante não repúdio. A autenticidade está garantida, porque eu consigo descobrir com a assinatura digital se foi aquela fonte mesmo que gerou o certificado. Integridade também garante, porque eu consigo, através da função hash que está na assinatura digital, verificar se alguém mexeu na mensagem ao longo do caminho, enquanto ela estava passeando pela rua. Tá? E não repúdio, basicamente, se você garante autenticidade e integridade, você acaba ganhando de brinde uma coisa chamada não repúdio. Ou seja, se você consegue garantir quem é que te mandou uma mensagem e que essa mensagem não foi modificada, aquela pessoa não pode repudiar aquela informação. Você está provando que foi ela que emitiu aquela informação exatamente com aquele conteúdo, correto? Então está errado o que ele afirmou. Perfeito? Ok? Então, o que garante numa assinatura digital a autenticidade? Isso eu não falei ainda, apesar de estar implícito aí no que a gente vem falando. O que é dentro do processo de assinatura digital que garante a autenticidade da informação? A autenticidade é verificar a fonte. A criptografia assimétrica utilizada. Como é que funciona a brincadeira da criptografia assimétrica? Aí agora a gente vai falar de criptografia, né? Tem duas classes de algoritmos de criptografia, simétrica e assimétrica. Esse simétrico e assimétrico tem a ver com o quê? Com a chave. Tá? Se você usa a mesma chave para codificar uma informação e o cara que vai ler a informação usa a mesma chave para decodificar, isso é uma criptografia simétrica, porque as chaves usadas para cifrar e decifrar são iguais, ou seja, são simétricas, são idênticas. Tá? Agora, se eu de alguma maneira criptografo uma informação com uma chave, né, com um segredo, e você, para visualizar, para você entender, interpretar e decriptografar essa informação, você tem que decifrar ela usando um outro segredo, ou seja, uma outra chave. A chave é um segredo, uma sequência de bits que você usa para codificar a informação. Tá? Se as chaves são diferentes para cifrar e decifrar, a criptografia é criptografia assimétrica. Por quê? Há uma assimetria entre as chaves, elas são diferentes. Tá claro isso? Perfeito? Então tá bom. Então, assim, na criptografia simétrica é bem simples. É algum cálculo matemático que é feito em cima do seu texto e da chave que você conhece, e aí quando você manda o texto para a pessoa que está do outro lado, ela tem que conhecer aquela mesma chave. E ela vai aplicar o mesmo algoritmo, ou ele invertido, para poder decodificar a informação com aquela mesma chave que você usou. Sem mistério, ponto final. Tá? O detalhe, normalmente, que embanana a cabeça das pessoas, é quando entra a criptografia assimétrica na história. Como é que funciona a criptografia assimétrica? Bom, basicamente como é que começa todo o processo? Com a geração das chaves. Tá? Na criptografia assimétrica, todo mundo que quer usar criptografia assimétrica tem que ter um par de chaves. Uma chave que a gente chama de pública, né, que você pode entregar para todos os fofoqueiros da vizinhança e mandar publicar, que você não está nem aí.
Tá? Pode entregar para todo mundo que fala à vontade, fala assim, pode passar para quem você quiser, pode entregar essa chave para quem você quiser. E tem uma que é a privada, que você tem que guardar em segredo, que é essa que a gente guarda cuidadosamente aqui na hora que a gente gera um certificado digital. Tá certo? Se a chave privada vazar, todo o processo de criptografia está comprometido. Não importa se você está usando aquela criptografia para assinatura digital, se é para sigilo, não interessa. Se vazou a chave privada que está envolvida no processo de criptografia, tudo está perdido. A chave pública todo mundo pode conhecer, a privada não pode vazar. Tá legal? Como é que funciona então? Existe uma mágica, dependendo do algoritmo, na hora da geração da chave. Então você, quando vai gerar suas chaves, seu par de chaves, você aplica um algoritmo matemático que vai gerar duas chaves que estão matematicamente correlacionadas. Elas têm uma afinidade entre si, de forma que, como você gerou elas juntas e a partir de métodos de um mesmo algoritmo, o que vai acontecer é o seguinte, o que você cifra com essa aqui, só é possível decifrar com essa outra aqui que você gerou junto com ela, com a irmãzinha dela. O que você cifra com essa daqui, só é possível decifrar também com a outra irmãzinha dela. Então essas chaves estão correlacionadas entre si. Você vai guardar as duas. Uma você vai publicar e a outra você vai guardar lá dentro do seu cofre. Perfeito? Eu vou fazer a mesma coisa. Não importa qual algoritmo que nós escolhemos para falar, desde que ele seja o mesmo. Tá? Ou seja, se você escolheu o RSA para falar, eu tenho que falar RSA. Vamos ter que usar o mesmo algoritmo com chaves geradas pelo RSA. Tá claro isso? Então você gerou suas duas chaves, eu gerei as minhas duas. Quando é que a gente vai usar que chave? Eu já falei que a gente cifra com uma e decifra com outra, então só vai precisar de duas chaves. Correto? Mas a gente tem 4. Se juntar nós dois na hora de falar, a gente tem 4 chaves. Quando é que eu uso o quê? Tá? Para começar e vocês não errarem mais questão. Tá? A primeira coisa que vocês têm que enfiar na cabeça. Só se cifra uma informação e se decifra ela com pares de chaves pertencentes ao mesmo dono. Então tem candidato maluquinho que chega na hora da prova, né, e vai lá e marca como resposta uma questão de criptografia assimétrica, onde uma chave usada para cifrar pertence a alguém e a chave usada para decifrar a mesma informação pertence a outro alguém. Isso não existe. Eu preciso da relação matemática das duas chaves para que a criptografia assimétrica funcione. Se você gerou suas chaves na sua casa escondido de mim, e eu gerei as minhas duas aqui escondido de você, tá? A minha chave não tem nada a ver com a sua. Então como é que eu posso usar uma minha para cifrar e você vai usar uma sua para decifrar? Isso não funciona. Então já começa desmistificando. Ou você usa as chaves da origem da informação, ou você usa as do destino. Certo? Então para começar tem que separar esses dois mundos. Não uso uma chave de alguém para cifrar e de outro para decifrar. É sempre assim. Escolhi usar as suas, são as suas que vão ser usadas. Se vão ser usadas as minhas, são as minhas que vão ser usadas, ponto final. As suas vão ficar guardadas no bolso. Para começar, isso precisa ficar claro. Tá claro isso? A segunda coisa é, tá bom, se a gente pode escolher as suas ou as minhas, de qual de nós dois a gente vai usar as chaves? Hã? Depende do serviço. Tá? Para começar, eu tenho que saber quem vai mandar a informação. Tá? Então, se eu estou enviando, se eu sou a fonte da informação, eu vou ter que saber qual o serviço que eu estou buscando para saber quais as chaves vão ser usadas. Se eu estou querendo confidencialidade, ou seja, se eu quero ter a certeza de que só você vai ler a mensagem que eu estou mandando, nós usaremos as minhas chaves ou as suas que vai receber a mensagem? A do destino. Tá? Por quê? Como é que vai funcionar o processo? Eu vou criptografar a informação com qual chave do destino? A pública ou a privada dele? A pública, até porque eu só tenho acesso a ela. A chave privada do destino eu não tenho acesso. Se eu tivesse, ela deixaria de ser privada. Você concorda? Então já não dá para cometer esse erro também. Tá? Se nós optamos por usar as chaves do destino, a única chave que estou do lado de cá posso usar para cifrar é a chave pública dele, que é a única que eu conheço. Se eu não estou usando as minhas que eu conheço, as minhas eu conheço, tudo bem. A minha eu conheço privada e pública, mas não estou usando elas. Então só conheço a sua pública, vou usar ela. Tá? Se eu pego uma informação, né, passo lá no meu moedor, que faz criptografia assimétrica, usando a sua chave pública e mando ela na rede, todo mundo que está aqui na sala pode escutar a mensagem. Quem é que vai entender? Só quem tem a chave privada, que tem a correlação matemática com aquela chave pública que eu usei na cifragem. Tá claro isso? Então eu cifro sempre, se o objetivo é sigilo, confidencialidade, ou seja, ter certeza que ninguém vai entender uma mensagem que está tramitando pela rede, tá? A ideia é, uso a chave pública do destino e o destino usa a chave privada dele para decifrar.
Qual é a certeza de que só ele vai entender? Só ele tem a chave privada correspondente àquela chave pública que foi usada na cifragem. Tá claro isso? Então, se o objetivo é sigilo, confidencialidade, não quero que ninguém espione a minha mensagem, só existe uma configuração aplicável. Só uma. Cifrar com a chave pública do destino e decifrar com a privada dele. Ponto final, não tem outra forma de fazer. Pode procurar em tudo que é livro. Se achar algum que diga diferente, traz aqui para mim que eu mudo meu curso. Tá certo? Ok? Então está resolvido o problema do sigilo. Se eu usar as chaves do destino, o serviço oferecido vai ser o de sigilo, tá? E eu vou precisar para isso usar a chave pública do cara e ele vai usar a privada dele para abrir a mensagem. Pode chegar em casa e ficar brincando, né? Fazer o joguinho ali de combinações ali, as combinações possíveis de uma chave com outra. Você vai ver que essa é a única configuração que realmente vai te oferecer sigilo. Qualquer outra configuração não ofereceria. Certo? Vai brincando, testando, ver as outras possibilidades.